Boa noite, Ziel. Seja bem-vindo. Vou te chamar você para nossa conversa aqui. Isso. Deixa eu só colocar aqui um suporte para. Boa noite, Ziel. Tudo bom? Tudo ótimo, bom. Melhor agora vendo você. Não vejo você pessoalmente assim há tanto tempo. Pois é, pois é. Algum tempo que eu não vou por essas bandas aí de Niterói. Verdade, verdade. A última vez que eu te vi foi você mostrando aí como é que era o seu escritório. Você fez um vídeo aí mostrando. Muito A legal. nave espacial aqui, né? Foi. Muito bacana. Você É, mostrando qual é a mesa que você usa, o que você faz. Gostei muito. eu divido em 3 mesas diferentes, porque aí assim eu me movimento um pouco. Então, cada cantinho, uma tarefa diferente. Pô, muito legal. Muito bom falar com você, Zé. A gente não se vê pessoalmente há um tempo, mas tem essas vantagens aí da tecnologia, né? Pois é, pois é. Estou apanhando com elas ainda, né? Cada dia é uma coisa nova que eu vou aprendendo aqui. Sou da geração Imagino. do rádio, né? O negócio é rádio. Ué, agora Radinho não, de pilha. é só você mudar, em vez de falar rádio, você fala podcast. É a mesma coisa. É quase a mesma coisa. É a mesma coisa, pô. Áudio, né? O pessoal chamando de podcast como se estivesse inventando a É. roda, mas o rádio tá aí há décadas, né, cara? Pois é, pois é. É o mesmo princípio, é a mesma lógica. É. Muito bom falar com você, Zé. Agora você tá com os cabelos mais grisalhos, né? Pois é, rapaz. O tempo passa, né? Passa, verdade. Para o pessoal que está entrando na live, quero dar as boas-vindas. Nós estamos aqui com o Ziel Machado, professor, um dos líderes e diretores do Servo de Cristo. Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco do trabalho também. É uma larga experiência missionária, um homem piedoso e uma das referências cristãs aqui do Brasil, por quem eu tenho profundo respeito. Então, o pessoal que está entrando na live aí, sejam bem-vindos. A gente vai ouvir o mestre falar hoje. E já quero convidá-los para as lives dessa semana, com destaque para a live de amanhã com Azaf Borba. Lembra do Azaf, Zé? Opa, cantei muito, canto, né? Cantei e canto. Não é? Foi o número um da nossa geração, cara. Nossa, é top, top. Hit. É só hit, é verdade. É verdade. E já que O estamos nome dele é falando. Azaf, o nome dele é Azaf Hit Borba. É verdade, pô, só hit. Toquei muito, cara. Toquei muitas músicas do Azaf. E já que a gente está falando dele, também pedi oração para a esposa do Paulinho, do Paulo César, que esteve com a gente aqui já. A Nilma, que está num momento bem delicado. E você, inclusive, tem uma música do Logos que é sua, né, Zé? Eles gravaram umas 3 músicas. Naquele CD Portas Abertas, tem umas 2, depois o Beto e a Van já gravaram mais uma. Na Legal, época cara. de Niterói, eu e o Beto, nós éramos da mesma república de estudantes aí. Então, Na na UF? época da república, a gente acabou compondo algumas músicas. E quando o Beto terminou o curso, ele foi para o Logos. E aí levou as músicas para lá e gravou umas 3. É. Verdade. Verdade. Eu sei porque na época que a gente ouvia muito, tocava muito, eu vi seu nome lá e falei, poxa, Ziel tá aqui, ó, compositor do Logos. É, foi uma fase Z- compositora. é, fala um pouquinho para a turma aí da sua trajetória, Ziel, na ABU, a questão Tá, missionária, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua história, para quem não te conhece, obviamente. tá bom. Boa noite. Um abraço para o Flavinho Ferraz aqui. Já estou vendo ele aqui na linha aqui. Grande amigo. Pessoal, então boa noite. Obrigado, Leclerc, por essa oportunidade de conversar com vocês hoje. Eu sou do Rio de Janeiro, mas já estou aqui no exílio em São Paulo já há 35 anos, aqui exilado aqui em São Paulo.
Mas meu envolvimento com o movimento estudantil se deu ainda na escola secundária. Eu estudava no Colégio Piedade, lá no Rio de Janeiro, na antiga Universidade Gama Filho. Eles tinham um colégio chamado Colégio Piedade. Eu era atleta da Associação Atlética Gama Filho e estudava na escola, passava o dia inteiro lá. E nessa época, eu tinha uma professora na escola dominical, a Terezinha Privati, e a tia Tabita Krau. A tia Tabita era reitora do seminário Betel. As duas eram professoras da minha escola, da minha classe escola dominical, adolescente ainda. E a Terezinha fazia parte do movimento estudantil cristão na ABU e teve um encontro de secundaristas, um encontro da ABS, que foi lá no Monte Moriá, lá perto de Campo Grande, no acampamento da igreja, lá no Monte Moriá. Quer dizer, ir para um acampamento com o nome desse é perigoso, né? Alguma coisa acontece, né? Certamente. E aí eu fui lá para esse acampamento nacional da ABS, quando eu conheci o trabalho de evangelização entre estudantes. E aí eu me envolvi com esse trabalho, primeiro na minha escola, ali no Colégio Piedade, com a Raquel e alguns amigos ali, durante uns 3 anos do ensino médio. E quando eu terminei o ensino médio, eu fui para a UFRJ, e nessa época da UFRJ, o pessoal da ABU me convidou para cuidar do trabalho entre secundaristas no Rio de Janeiro. Então, Rio, Niterói, Campos, todo o estado do Rio e Espírito Santo, a gente tinha grupo de ABS. Tínhamos uns 50 grupos de ABS espalhados por todo o estado do Rio. E Niterói, o grupo muito forte era o grupo do Liceu Fluminense. A gente tinha uns 300 secundaristas estudando a Bíblia toda semana, um grupo muito forte de evangelização que tinha lá nessa época. Isso foi entre os anos 80 e 85. Em 85, eu vim para São Paulo para cuidar da ABU a nível nacional. Então, eu fiquei cuidando da ABU de 85 até 97. Em 97, eu deixei o movimento brasileiro, fui cuidar do movimento na América Latina. Então, eu tinha 20 países para cuidar. E depois eu fui fazer parte do que chama-se Senior Leadership Team, que é o grupo da IFES, que é responsável pelo trabalho em 180 países, né? Então eu passei como obreiro 30 anos na obra estudantil, primeiro no Rio, depois nacional, depois América Latina, depois mundial. E então em 2011 eu terminei meu tempo na IFES e voltei a focar no Brasil. Então, eu fiquei mais na igreja local, na Igreja Metodista Livre, onde eu estou já há 28 anos, uma igreja de origem japonesa, 28 e o seminário anos, de origem chinês. Então, é a igreja japonesa e o seminário de origem chinesa, o Seminário Servo de Cristo. Então, hoje eu divido meu tempo em São Paulo entre esses dois ministérios, e além disso, eu faço parte de um grupo de mentoria espiritual, que a gente chama de PGM, Projeto Grão de Mostarda, que são 4 mentores. Eu, Valdir Sternagel, o Ricardo Barbosa e o Osmar Ludovico. Só então, gente fraca. Só gente fraca. Então, a gente reúne grupos de, já há mais de 20 anos, reúne grupos de 50 jovens entre 25 e 35 anos, durante 4 dias, 2 vezes por ano, para esse processo de mentoria espiritual, amizade espiritual. Cada grupo dura 3 anos. E então, essas são as coisas nas quais eu me ocupo nesse momento. Bastante coisa, né? Você uma vez falou um pouquinho do Servo de Cristo, que o Servo de Cristo é um seminário que tem na Vila Mariana, né? Vila Mariana, isso. Ele foi plantado para dar suporte aos cristãos chineses que estavam no Brasil no início, certo? O início dele, ele vai completar 30 anos esse ano. O início dele foi quando a comunidade chinesa de vários países, né? Hong Kong, de Taiwan, China continental, começaram a migrar para o Brasil. Eles vieram com os pastores da primeira geração. E aí esses pastores foram falecendo e não tinham substitutos. Então, um grupo de igrejas chinesas se uniram para formar um seminário para preparar a nova geração de pastores da igreja chinesa. Então, nessa nova geração de pastores, muitos deles já eram médicos, engenheiros, e eles vieram estudar teologia, e então aí nasceu o seminário. Primeiramente, para suprir
as igrejas chinesas de pastores. Nesse momento, os cursos eram dados em chinês e em inglês, porque alguns professores vinham de seminários dos Estados Unidos. Nesse curso em inglês, alguns brasileiros participavam também. E aí a escola foi ganhando um pouco de importância, porque os professores que vinham eram professores bastante bons, então brasileiros foram entrando cada vez mais. Quando terminou formar a primeira turma de pastores da igreja chinesa, o debate foi: vamos fechar o seminário ou vamos continuar? Então, um grupo queria fechar, porque já tinha cumprido a sua função, e outro resolveu continuar. Então, o reitor que nós temos no seminário hoje, o pastor Shen, ele foi aluno dessa primeira turma. Ele é engenheiro, ele era um homem de negócios, tinha empresa na área de alimentos e tal, e ele, então, foi desafiado a assumir o seminário. Aí ele fez um doutorado em ministério nos Estados Unidos, voltou e assumiu, então, o seminário e tem tocado desde então o seminário. Então, o seminário hoje tem representantes de várias etnias, várias culturas, mas ele nasceu, no primeiro momento, visando a igreja chinesa. Hoje ele ainda é apoiado pelas igrejas chinesas, mas é um seminário interdenominacional, e tem brasileiros de tudo quanto é lugar, tem estudantes de outros países, enfim, é bem variado a escola hoje. Esse ano completa 30 anos, esse ano. 30 anos, cara. Não, assim, eu pedi para você contar essa história pra gente, porque eu acho que uma das coisas que a gente perde no Brasil é exatamente que as boas histórias, né, as trajetórias, a construção de muitos ministérios, ela vai ficando no anonimato, ela vai desaparecendo, e daqui a pouco as igrejas e ministérios viram outra coisa que não tem nada a ver com a origem da sua jornada, né? E várias aqui, pessoas estão entrando aqui, estão falando aqui: poxa, eu não conhecia essa história, não conhecia essa história. Depois você pode dar um alô para a turma aí, o pessoal falando aqui, quer ver? Vou ler para você aqui. Se eu achar que já entrou gente pra caramba. Sheila entrou aqui, obrigado, Sheila, que bom que você entrou. Aqui, outra coisa legal é que a gente tem tido uma boa experiência como escola. A gente tem lamentado muito que muitas escolas não têm conseguido se manter, né, no meio dessa situação. Então, a gente tem um crescimento invertido. Enquanto o crescimento do número de evangélicos no Brasil vai numa exponencial para cima, o crescimento de escolas de formação teológica vai numa exponencial para baixo, né? Então, é difícil isso, porque é difícil você ter uma igreja madura sem uma reflexão bíblica madura, né? E os seminários são recursos para ajudar a igreja a amadurecer. Então, nós temos tido um crescimento numérico de alunos numa exponencial para cima, o que tem ajudado a gente se manter como escola, o que é bastante importante. Então, é muito encorajador você ver uma escola que consegue, ainda de escola presencial, ter um crescimento numérico bastante significativo. Todos esses anos, todo ano aumenta o número de alunos. Todo ano a gente não tem diminuído em nenhum momento, graças a Deus. Tem sido bastante bom. Você tem essa jornada, né, Ziel, na educação teológica, e para quem não sabe, também que é do Rio de Janeiro, o Ziel foi um dos professores do seminário Escola de Pastores, que foi uma das principais instituições de educação religiosa aqui no Rio, durante uma década, né, Ziel? Foi, claro. Foi um renovo teológico aí. Não foi? Você, Ricardo Barbosa, Russell Shedd, só gente de peso. Nossa, foi um renovo, exatamente. Foi um refrigério no Rio de Janeiro. Foi bom. A gente ora para que a escola de pastores ressuscite, né? Alguma coisa ocupe esse lugar. Porque eu acho que, por exemplo, Niterói não pode ficar sem um espaço de formação teológica de alto nível, né? As igrejas... Eu sou de Niterói da época, final da década de 70, início da década de 80, onde as principais lideranças da igreja evangélica brasileira passavam por Niterói. Era uma coisa impressionante. Você tinha ali... Você tinha Antônio Elias, você tinha Caio Fábio, você tinha Nelson Afanini, você tinha Jeremias lá no West Fontes. Você tinha, nossa, muita. Eu só estou mencionando aqui algumas, né? Ali no Fonseca era um corredor de igrejas muito boas ali, né?
É e verdade, Povo Bandeira, São Gonçalo, Assembleia de Deus de São Gonçalo, o pastor Mauro Israel, pastor Mauro Israel. são nomes Verdade. muito peso. Então, a Niterói tem uma história bonita de igrejas fortes, com bons líderes. Né? Eu estou muito tempo longe, então agora eu não conheço mais os nomes, mas eu sei que ainda tem gente lá. Mas eu acho que é uma história que vale a pena recuperar, né? Uma tradição que vale a pena Vale, manter. vale. A gente chegou a ter em Niterói a sede da Convenção Mundial das Igrejas Batistas, que era o Fanini. Chegamos até a EVB com o Caio Fábio. Chegamos até a DONEP Nacional Latino-Americana com Custódio Rangel, o Mauro Israel, tudo no mesmo metro quadrado ali. Diferentes linhas teológicas, diferentes correntes, tudo em Niterói. Impressionante. Você tropeçava, Antônio, tomava ceia. É só tropeçar e cair com a boca no cálice aqui, né? é Vai ali que verdade. outro. Antônio Elias, que é uma referência na Antônio missão, Elias. né? Puta, Isso. verdade, cara. Pô, boa lembrança, Maria boas Presbiteriana lembranças. da 15 de novembro ali, também uma igreja importante no meio presbiteriano. Isso, pastor Moisés Soares da Fonseca, da Assembleia de Deus, um dos pioneiros aqui do Rio de Janeiro também. Boas lembranças. Você nos escreveu livros, Zé? Você tem livro publicado seu ou não? Eu tenho. Em português está publicado o Não Tenha Medo, que é um breve comentário de Apocalipse que eu escrevi junto com a Tiência, foi publicado pela editora, a ABU Editora. Depois, uma editora secular publicou a dissertação de mestrado, que é na área de História da Igreja, que é o Evangélicos de Cidadania, né? Redescobrindo a Cidadania. Esse esgotou já, esse não está mais sendo publicado. Vai sair agora no finalzinho do mês um novo livro sobre espiritualidade, que eu, o Osmar, Valdir, a Isabelle e a Celida escrevemos juntos. A Que Mundo Cristão vai legal, publicar agora. que Em legal. outubro sai um livro, também pela Mundo Cristão, que é escrito pelos um conjunto de professores do seminário. A gente escreveu sobre teologia urbana. Então, em outubro vai sair um outro publicado agora, que é esse coletivo de professores tentando compartilhar um pouquinho a nossa experiência de formação teológica, né, e a serviço da igreja, colocando aí Então, vai sair 2 livros agora, um agora no final de junho e o outro em outubro, é a previsão. Onde é que o pessoal encontra o livro seu para comprar? Se entrar no site lá do Servo de Cristo, tem não? Não, você vai encontrar o que eu publiquei com a ABU, no site da ABU você vai encontrar. E esse próximo que vai ser lançado agora já está pela Mundo Cristão, já está exposto no Amazon. Já pode comprar para a versão digital, né? O e-book. Legal. Se você entrar no Amazon Brasil, colocar lá Ziel Machado, vai aparecer lá esse livro lá. Bacana. Ziel, você que tem uma trajetória enorme aí, de trabalho com pessoas, né? Você está falando aí dos livros, da academia, mas você já contou um pouquinho dessa história que eu já conhecia. Você tem uma vida envolvida com as universidades, com alunos de ensino médio, sempre envolvido no meio de gente o tempo todo. Como é que você está vendo esse momento de isolamento social? Como é que você se vê nesse momento e as igrejas brasileiras nessa situação? A gente tem que se reinventar, né? Eu acho que uma crise importante é que muito da nossa vida eclesiástica estava centrada sempre no evento e não tanto no encontro, nas relações. Legal. Então, isso é uma coisa importante, porque isso dá uma mudança de paradigma para a gente. Então, o que acontece? Quando o eixo de referência é o evento e não as relações, em momentos como esse na história, a coisa tende a sofrer muito, porque o distanciamento, a ausência do evento cria uns vácuos, revela uns vínculos muito frágeis. Então, nesse momento, talvez algumas igrejas não sobrevivam, como aconteceu, por exemplo, no passado recente nos Estados Unidos, como no evento do Katrina, por exemplo. Depois que teve o Katrina, muitas igrejas não conseguiram voltar a existir, dado a uma situação externa que provocou uma crise de continuidade
e as igrejas não conseguiram superar essa crise de continuidade, porque os vínculos não eram vínculos estabelecidos em boas bases. Então, um grande desafio para a gente agora, nesse distanciamento físico, porque nem é tanto isolamento social, porque você, pelas mídias, consegue estar mais próximo das pessoas, mas esse isolamento físico e essa ausência, essa quebra da rotina dos eventos, vão revelar a qualidade dos vínculos. Que tipo de vínculo, de fato, nós tínhamos antes da crise, durante a crise. Eu acho que o pós-crise vai mostrar a qualidade desses vínculos. É como lá a experiência de Mateus, que Jesus diz lá, né? A tempestade vem para ambos. Mas a casa que está sobre a rocha, essa se mantém. A que não está na rocha, não se mantém. Então, o que é comum é que a crise veio para todo mundo. Agora, a forma como a gente vai sair dessa crise vai ser bem reveladora para ajudar a gente a verificar a qualidade desses vínculos, né? Mas eu acho que, de alguma forma, a cultura do espetáculo, e aqui não falo de maneira pejorativa, só como diagnóstico, não como depreciativo, mas... Como um modelo, né? Você está colocando isso como um modelo eclesiástico, não como uma coisa boa ou ruim, entendi. Isso, é como essa cultura que encoraja, por exemplo, a passividade do membro. Ele consome culto, ele assiste um culto, mas não existe esse negócio de assistir culto, né? Culto a gente presta, né? A gente participa. Verdade. Mas uma dinâmica comunitária que encoraja muito a passividade, onde alguns fazem os ministérios, outros são beneficiados por isso, essa cultura, num momento como esse, fica bem fragilizada. E pode comprometer realmente. Então, eu acho que um desafio grande vai ser esse, a qualidade dos vínculos. Se o nosso eixo está com base nas relações ou com base nos encontros, né, nos eventos. Né? Então, é uma questão para a gente pensar aí como desafio pastoral, né? Pegando esse... Eu queria, antes de você passar para o outro desafio, só queria, dentro desse que você colocou agora, você acha que pensando no modelo que a gente tem no Brasil, que é um modelo performático, né, que é o que você está falando, você acha que as igrejas grandes vão sofrer mais? Igrejas muito grandes, que têm rotatividade, ninguém se conhece, entra, sai, elas têm uma tendência a sofrer mais que as pequenininhas, onde as pessoas se conhecem? Então, tem muitas igrejas grandes que eu conheço, que elas são grandes em termos da grande reunião, mas elas são bem estruturadas em termos de grupos pequenos. Legal. Então, essas igrejas que são grandes em termos de membresia, mas internamente tem uma dinâmica de pequenos grupos, eu acho que agora os pequenos grupos vão assegurar a vitalidade das relações. Então, essas igrejas eu acho que tendem a sair melhor ou com menos problemas, talvez, na frente, né? Entendi. Então, porque no pequeno grupo você tem o exercício dos dons de maneira mais efetiva, você tem o sacerdócio universal mais vivenciado, você tem a menor dependência dos grandes líderes, você tem uma multiplicação de liderança, você tem um exercício potencial dos dons dos membros da igreja. Então as igrejas grandes que encorajaram essa combinação de grandes encontros com grupos pequenos, eu acho que elas saem melhor do que aquelas que centraram toda a força no evento grande, no grande templo, essas coisas assim, né? Cada comentário desse que você fez dava uma live. Pois essa é a ideia, criar problema para você. Mas o sacerdócio universal dos crentes, que é um ponto que você levantou, como é que você vê essas comunidades que estão fazendo ceia online e motivando os irmãos a celebrar em casa? Então, esse é um tema que está todo mundo discutindo agora, né? Por isso que eu te perguntei. Que tipo de espiritualidade a gente mantém nesse contexto? Qual é o modelo? Então, é a mesma coisa do culto online, ceia online, batismo online, essas coisas que estão aparecendo agora. Eu acho que, talvez por causa da crise e da velocidade do processo, nós muito rapidamente saímos do espaço físico real e transferimos toda a dinâmica para o mundo virtual, sem uma reflexão muito profunda sobre o que significa isso. A gente não avaliou bem o meio, né? Porque o meio também é mensagem, né? Então,
Então, a mensagem não é só conteúdo, né? Então, o meio também é mensagem. Desde a década de 70, o pessoal da comunicação semiótica já discute esse papo aí, né? Verdade. Então, assim, eu diria assim, na nossa comunidade, por exemplo, a gente tomou como marco de referência a espiritualidade do exílio, quando o povo está longe do templo, está impedido de fazer algumas coisas, tem saudade, você senta às margens do rio da Babilônia e chora, esperando o dia que você vai voltar a poder encontrar. Então, nessa espiritualidade do exílio, o que a gente pode fazer? Então, por exemplo, mesmo no exílio, o povo continuou celebrando o Shabat. E o Shabat é uma dinâmica familiar, né? Jesus ensinou onde há 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Opa, 2 ou 3, não é 2, 3 mil, mas é 2 ou 3 pessoas. Então, a gente tem aqui algumas referências bíblicas que podem ajudar a gente a dinâmica celebrativa. Então, no nosso caso, como igreja, nós decidimos não fazer culto online. O que eu faço, o que a gente faz como os pastores nós criamos uma série de dinâmicas pastorais para encorajar o culto no lar, onde as pessoas no lar exercem um culto. Então, o culto é celebrado no contexto da família. Eu gravo uma breve devoção, um breve sermão pequeno, uma coisa de 15 minutos, 20 minutos no máximo. E cada sábado a gente posta isso no canal da igreja e as pessoas podem usar esse material como recurso para esse culto no lar. Eu estou fazendo uma série de temas relacionados a esse momento que nós estamos vivendo, como trabalhar a esperança, trabalhar a dor, e dar algum marco bíblico para isso. Legal. Junto com isso, a gente convidou os membros da igreja a gravarem salmos. Então, tem crianças e adultos que gravam os salmos, a gente chama de salmos da comunidade. Estamos gravando um salmo por dia, e a gente todo dia manda para os membros da igreja esse arquivo gravado, onde as pessoas ouvem as vozes dos nossos queridos da igreja, lendo os salmos e fazendo uma pequena lectio divina. Então, eles leem o salmo 2 vezes, depois tem uma reação ao salmo, que pode ser uma oração, pode ser um cântico, pode ser uma poesia, pode ser uma reflexão. As pessoas, então, os membros da igreja vão ouvindo as vozes das pessoas. Isso. A gente tem tido vários grupos pequenos que se reúnem pelo Zoom e pelas mídias sociais, outros recursos aí, né? Então, a equipe pastoral mesmo, a gente se reúne cada semana por meio do Zoom, os líderes dos pequenos grupos. Então, a gente tem muitos idosos na igreja, então um grupo de jovens está ensinando os idosos a como usar as mídias sociais, para eles poderem se encontrar e tal. A ceia, nós não celebramos online ainda, nós não celebramos a ceia, nós estamos pensando sobre isso. A gente, por exemplo, eu estou pensando muito sobre essa frase de Jesus, quando disse, olha, eu não vou celebrar essa ceia até que eu me encontre com vocês novamente. Então, o que significa isso? Né? Essa espera para esse novo momento, né? Então, qual o lugar do lamento na nossa espiritualidade? Talvez agora seja o lugar do lamento, do esperar o momento adequado para a gente poder estar junto. Então, a gente não está criticando quem está fazendo isso, a gente só como comunidade não entramos tão rápido com uma simples transferência do que nós fazíamos antes ou depois. Muitas pessoas que já estão fazendo, talvez já tenham feito a reflexão, mas nós ainda não chegamos lá. Então, o que a gente está tentando fazer é não simplesmente mudar de meio sem pensar adequadamente sobre o que significa isso e quais implicações disso. Legal. Então, nós estamos encontrando mais na dinâmica na espiritualidade do exílio, na espiritualidade dos salmos, né? Na espiritualidade peregrina, esse lamentar e chorar junto e sentir a saudade, né? Dessas coisas. Assim. Então, agora, se algum membro da nossa igreja decidir na sua família celebrar a ceia, nós não temos problema com isso, não. Legal. Nós não temos problema com isso, não. Mas, como igreja, nós ainda não decidimos fazer a ceia online. Estamos pensando, avaliando. Alguns estão perguntando. Por exemplo, alguns jovens que estão sozinhos em São Paulo. Eles não têm família aqui, família mora no interior, está sozinho. Então,
como é que esse membro sozinho da igreja pode celebrar a ceia tão sozinho? A gente está pensando isso, sabe? Pois é. Então, o pessoal que já tem resposta pode mandar para a gente que a gente agradece aí. Vou citar vou usar uma expressão agora que eu aprendi com você nos anos que eu andei te seguindo, né? Usando esse texto de Jesus aí como chave hermenêutica, que foi uma frase que eu aprendi com você. Isso. Você vê esse momento que a gente está vivendo como uma ação, assim, como um despertamento de Deus para as comunidades de fé, porque todas essas discussões que você está levantando, elas trazem um olhar mais humano para o cristianismo, porque esse modelo que a gente tem performático, ele tem um olhar mais organizacional, né? Um olhar mais corporativo. E essa proposta isso que você falou dos áudios, de ouvir a voz dos irmãos, de refletir antes de tomar decisões, isso traz um olhar, torna a nossa fé, a prática da nossa fé, mais humana. Você acha que isso pode ser porque até o Saão falou um pouco sobre isso semana passada numa outra live. Você acha que isso pode ser um despertamento de Deus para as comunidades de fé, o Covid como ferramenta, nos despertando para um olhar mais humano do cristianismo? Tomando de novo o marco bíblico, por exemplo, a destruição de Jerusalém e do templo. Então, Lamentações de Jeremias oferece uma boa base bíblica para responder isso. Eu não sei se essa é a intenção de Deus, porque não tem isso claro, né? Para eventos passados, a gente tem claramente na Bíblia descrito que essa era a ação de Deus. Então, no Êxodo, as pragas do Egito, quando Deus entregou o povo de Israel na mão do Nabucodonosor, Daniel 1:1, quando Deus disciplinou a Ananias e Safira, a gente tem esses marcos bíblicos bem claros. Para essa situação, eu não sei qual é a intenção de Deus nisso, mas definitivamente eu estou convencido que é uma oportunidade que Deus nos permite, momentos assim, de refletir sobre essas questões que você está levantando. Então, qual é a qualidade do nosso vínculo? O que a gente pode aprender nesse momento? Quer dizer, essas interrupções na história sempre são oportunidades de Deus para rever coisas vitais. Então, por exemplo, hoje em dia, por mais dinheiro que você tenha, quem morre de Covid morre de falta de ar. Ele pode pagar o maior e o melhor hospital do mundo. Mas esse dinheiro e o hospital mais bem preparado, a melhor equipe, não impede que ele sinta a falta de ar, por exemplo, dependendo do efeito que esse Covid teve no organismo da pessoa. Incrível, então, eu diria assim, por exemplo, nós estávamos numa situação no país de extrema polarização, muito ódio. Nessa situação do Covid, embora a imprensa não noticie muito, mas o pouco que a imprensa noticia, há muitas expressões de solidariedade acontecendo no país. Baixou a bola um pouco, né? Pessoas que deixaram a discussão periférica para o lado e está tentando fazer máscaras, oferecer comida, oferecer ajuda. Então, isso é bom, isso é ótimo. Então, é uma oportunidade, sem dúvida, para rever algumas coisas que são importantes, né? Por exemplo, a nossa geração, a geração que está vivendo esse Covid, não sabia o quão importante era poder abraçar as pessoas. Agora que a gente não pode abraçar, a gente sente falta do abraço. A gente tomava o beijo no rosto como alguma coisa trivial. Hoje é uma coisa solene, uma coisa quase espiritual. Ouro, né, cara? Virou ouro, né? O beijo. Não é verdade? Eu posso imaginar o primeiro culto onde vai ser permitido a gente abraçar e beijar os nossos irmãos. Eu posso imaginar as lágrimas que vão estar, porque Eclesiastes, né? A gente agora é tempo de deixar de abraçar. Então, quando for o tempo de voltar a abraçar, a gente não vai abraçar da mesma forma, porque a gente aprendeu o que significa não poder abraçar, não poder estar junto. E tem a questão dos idosos também, né? Nunca se viu tanto idoso na rua. Eles estavam aí, a gente aqui não estava olhando para eles, né? Pois é. Quer dizer, então, muitas coisas que a necessidade e a privação nos permite valorizar. A gente até sabia, mas talvez não dava o valor que essas coisas devem ter, né? Verdade. E hoje, eu posso imaginar, quer dizer, o primeiro culto vai ser difícil pregar, porque o nó do abraço, ninguém vai querer deixar de abraçar, né? Então vai ficar, o culto vai ser 3 horas, 2 horas e meia de abraço, meia hora de louvor e o restinho para sermão, porque vai ser uma coisa impressionante, né? Legal, Zé. E você ia falar de outro desafio quando eu te cortei.
Então, eu acho que o desafio do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Eu acho que a igreja protestante, a gente tem essa herança da reforma, mas a gente não implementou seriamente isso, sabe? A gente Verdade. acabou dividindo o povo de novo em clero e leigo, e a gente acabou separando aquilo que a Bíblia não separa. O Novo Testamento não dá base para essa separação que a gente tem. O máximo que nós temos lá é a diferenciação por função, mas nunca por hierarquia, nunca entre aqueles que fazem ministérios que recebem o ministério. Né? Então, a nossa teologia bíblica de liderança tem que ser revista, com base nesse sacerdócio universal, com base nos dons que cada um recebe do Espírito Santo, no chamado ao serviço. Essa tríade que vai fornecer uma boa teologia de liderança cristã, pensando em toda a comunidade, e não numa casta diferenciada de líderes cristãos do povo cristão. Né? Essa diferenciação não é boa. E agora, quem trabalhou pouco essa questão da capacitação de todos os santos para os seus ministérios, está enfrentando um desafio enorme. Né? Enorme. O cara vai ficar sobrecarregado, ele fazia tudo, né? Não vai dar conta. Não vai e, dar os conta. e os irmãos que estão em casa, nas suas casas, não sabem como orar, como adorar, como realizar um culto. O cara não sabe nada, não faz nada. Ele estava acostumado só a ser, como você falou, um modelo passivo, né? Só dando resposta. Pode ser que esse momento também resgate bons autores, né, Zé? Como o John Stott. Os caras vai ser importante. Já tinham esse olhar, quando você lê lá Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, lê o livro lá, Ouça o Espírito, Ouça o Mundo do Stott, ele já fala sobre isso, da opressão da modernidade, da opressão da tecnologia, a necessidade da transcendência. Esse Stott já estava no livro há um tempão, a gente é que parou de observar essas coisas, né? A gente muito rapidamente abraçou a modernidade e a pós-modernidade, foi um abraço da morte, né? Quer dizer, mas essa é a tensão das igrejas no Apocalipse, né? A igreja se torna mais parecida ao seu entorno do que a seu Senhor. Verdade. Então, a gente nem percebe. É famoso aquela história do sapo na chaleira, né? Que você bota o sapo na água fria, vai esquentando a água, o sapo vai se adaptando e não percebe que a água está esquentando até que ele explode. Então, esse é o momento de a gente perguntar, a gente se parece mais à nossa cultura de entorno ou ao nosso Senhor? Então, muito hora legal. De uma revisitação do espírito na igreja, dizendo assim, olha, vocês vão bem nessa direção aqui, mas eu tenho contra vocês isso, isso e aquilo. Então, essa correção de rumo vai ser necessária para esse momento. Isso passa diretamente pelo que você falou no início, né? Precisamos de melhores escolas, né? Melhor formação teológico-pastoral, porque passa diretamente pelas escolas, né? Os caras são treinados para o trabalho, mas você vê pouca reflexão teológica, pouco olhar urbano, pouco diálogo. Foi o que você falou da polarização. Ninguém consegue conversar, só atrito. Né? Agora, a gente tem muito recurso já, a gente tem muitos livros bons. Muitas editoras cristãs vêm há anos publicando bons livros, editora Vida Nova, editora Mundo Cristão, editora Vida. Cita uns pra gente aí, Zé, por favor. Já que eu separei aqui alguns livros que eu acho legal para livros que eu acho legal para esse momento. Eu vou citar aqui 3 livros cristãos, um livro judeu e um não cristão. Então, eu vou começar aqui com os livros evangélicos, tá bom? Então, o primeiro livro que eu acho legal para a gente poder trabalhar aqui é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, do Timothy Keller. Tim Keller, que a editora Vida Nova publicou. Então, como é que é caminhar com Deus no meio de sofrimento, né? Então, baseado aqui no estudo de Jó, ele vai lidando com essa questão aí da Odisseia, né? Enfim. Um outro livro que eu acho muito legal, que é um livro publicado pela casa editora Cultura Cristã, que era a antiga editora presbiteriana, né? É Uma Longa Obediência na Mesma Direção, do Eugene Peterson, que é um outro livro. Aliás, o Eugene Peterson e Timothy Keller, se publicar Como Fitar Bolinho na Fase Interbíblica, leia, porque vai ser coisa boa, né? Porque um outro livro que eu acho muito fundamental para esse momento, sobre as interrupções, é um livro de um autor católico, mas muito bom, que é o Henry Nouwen, está publicado pela editora Paulinas, que é o Crescer, os 3 movimentos da vida espiritual. Esse livro é muito importante para esse momento, muito importante. Agora tem um autor judeu que eu leio bastante, que é o rabino Jonathan Sacks.
A editora Sefer publicou dele para curar um mundo fraturado. O próprio título já é profético, né? Então, levanta a capa para o pessoal ver. Isso. Para curar um mundo fraturado, editora Sefer, e o autor é o rabino Jonathan Sachs, que foi o rabino-chefe da comunidade judaica em Londres. Agora está aposentado. E um livro que não é um livro de uma autora cristã, eu acho que ela não é cristã, evangélica eu sei que não sei se é católica, mas eu acho que não, que é a Eliane Brum, que escreveu o último livro dela sobre Brasil, um construtor de ruínas, que é um olhar crítico sobre a situação do país nos últimos 20 anos. Que dá legal. uma ideia de onde a gente está aterrissando o nosso contexto, né? Então, são alguns livros que eu acho que são assim, bastante apropriados para nosso momento, de pensar e dar respostas a perguntas que foram feitas. Às vezes, no mundo evangélico, a gente é muito rápido para falar, né? Então, a gente dá muita resposta para pergunta que não foi feita, né? O Stott dizia assim, a gente tem 2 ouvidos, uma boca só. Então, é para ouvir mais e falar menos, ele dizia. É verdade. Não, assim, quando você apresenta, você tá os 3 primeiros, o Keller, que é o mais contemporâneo, né? Mas principalmente o Stott, o Eugene e o Henry Nouwen, fica difícil imaginar a construção de uma boa reflexão teológica sem passar por esses autores, né, cara? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer. O que as pessoas andam lendo, né? Porque, na verdade, assim, como é que você constrói uma boa reflexão, independentemente do lado que você escolhe, que você ocupa? Você, por exemplo, tem formação metodista, né? Pelo menos uma boa trajetória metodista. Eu passei 30 anos com batistas e depois metodistas. Então, eu tenho uma boa jornada com batistas e pentecostais, porque eu fui criado na Assembleia de Deus no início, quando eu era criança. Independentemente do lado, há uma carência de leitura dos bons autores, que são homens e mulheres que ajudaram a construir a história do cristianismo. Como é que o camarada dá aula, prega, ensina e não leu o Peterson, não leu, né? Você citou do Peterson, eu não consigo parar de lembrar do Transpondo Morales, por exemplo, ou então da coleção dele sobre pastores, né? Pastores necessários. Isso. Como é que a gente... Então, isso que eu queria falar, dá umas dicas aí para o exercício da leitura, Zé. Você é um dos caras que eu sempre admirei, porque você tem esse hábito da leitura constante. O Stott dizia assim, se você lê 1 hora por dia, você lê em média 50 livros por ano. Mas talvez para algumas pessoas 1 hora por dia é muito para começar. Então eu sugiro que comece com 10 minutos por dia. Pega um livro, 10 minutos e vai aos pouquinhos. O negócio de pouco em pouco, né? Minha mãe dizia assim, de grão em grão a galinha enche o papo, minha mãe dizia, né? Então eu diria assim, pega um livro e começa aos poucos, né? Vai lendo, a começar da Bíblia, né? Mas vai lendo aos poucos e vai educando a sua mente. É uma forma de você se preparar para esses momentos. Você forma repertório, né? Você não consegue pensar sem repertório. Você precisa de um repertório de boas ideias. Então, para você ter boas ideias, você tem que ler boas ideias. É o que a gente chama de pressupostos, né? O cara tá tirando essa ideia da onde, pô? Isso. Então, a gente vai ouvindo e daqui a pouco você lê. Eu chamo de meus alunos para fazer a carpintaria do texto, né? Olha o que ele escreve, mas também olha como é que ele pensa, né? Olha a carpintaria, como é que ele está organizando as ideias. E aí, pouco a pouco, você vai tomando gosto, daqui a pouco você começa a fazer associações com o que você está lendo e o que você está pensando, ou o que você está lendo com o que você viveu, ou o que você leu no autor A com o autor B. E essas associações são muito criativas. Você vai chegando às suas próprias conclusões. Daqui a pouco você está ameaçando textos, já está escrevendo um pouco, porque você tem tantas ideias na cabeça que você não consegue ficar só com elas na cabeça. Você tem que escrever alguma coisa, fazer um post no Facebook um pouco maior, escrever um texto no caderninho. Porque você vai, né? Aquilo que está cheio do seu coração vai saindo em forma de texto. Você vai escrevendo e aí você vai edificando outras pessoas, vai sendo edificado por edificar outras pessoas, e aí, nossa, é fabuloso. Eu acho igual comer lasanha, muito bom. Pô, eu acho que é verdade, pô.
Né? E haja lasanha, né? Haja dieta depois da pandemia também. Eu acho que essa coisa do exercício de você. Você não precisa ser um bom escritor, mas se você fizer como você falou agora, olha, gente, estou lendo aqui o livro do Eugene, queria compartilhar uma frase que me impactou no Facebook, por exemplo, no Instagram. Isso é um exercício de reflexão, que é uma coisa Claro. que a gente não aprende não aprende nas nossas igrejas, infelizmente. Né? Por isso que eu sempre falava no seminário que todo teólogo deveria fazer humanas, né? Letras, passar por uma filosofia, sociologia, que são... tem umas perguntas aqui, Zé. Diga lá. Muita gente escrevendo, mandando beijo, mandando abraço. Estou aqui revendo a minha amiga aqui, Rabi. Abraço para você, Rabi. Bom te ver. A perguntinha aqui, Zé, que o Tiago, acho que é Tiago o nome dele, está falando que as igrejas, as comunidades de fé, normalmente valorizam mais, dão mais valor para as pessoas que estão à frente ou têm formação. E como é que a gente pode criar um caminho para valorizar o leigo, que é o que você estava falando do sacerdócio universal? O que você sugere para a gente? Então, a igreja acabou criando uma diferenciação de 3 níveis, né? Pela formação, ou seja, quem tem formação teológica formal, quem tem a ordenação e quem tem a posição. Então, se cria, esse é o famoso clero, por um lado. O que a gente esquece é que o Espírito Santo veio sobre todos, né? Verdade. E se o Espírito Santo habita em todos, todos têm dons do Espírito. E a igreja é edificada quando todos exercitam seus dons. Então, a diferença de um pastor para uma pessoa que tem o dom da misericórdia, o dom da oração e tal, é uma diferença funcional, nunca hierárquica. Só que nós nos tornamos muito burocráticos, onde a hierarquia tem um peso para a gente, como tem na sociedade fora da gente. Então, eu não preciso ter a posição hierárquica para respeitar mais quem está acima. Eu respeito a todos, porque a Bíblia diz em 1 Pedro que nós devemos respeitar a todos, com igual respeito e consideração. Verdade. Então, a igreja é essa sociedade em que o pós-doutor da Universidade Federal Fluminense senta ao lado de um pipoqueiro e a irmã pipoqueira, a irmã Maria, vai orar com ele e, tomada pelo Espírito de Deus, vai ministrar na vida dele. E ele vai sair edificado por aquele dom que o Espírito de Deus deu para a irmã Maria, que é pipoqueira. Legal. E ele, que é pós-doutor em astrofísica da Universidade Federal Fluminense, vai sair edificadíssimo. Por quê? Pela obra do Espírito Santo na vida daquela irmã. Então a gente não pode esquecer isso. O que torna a nossa vida cristã possível é a presença do Espírito Santo em nós. Então, independente de nós termos educação formal ou não, temos a presença do Espírito e podemos ministrar na vida de todos os irmãos. Cada um, claro que a irmã Maria, que é cheia do Espírito, é pipoqueira, não vai fazer uma cirurgia cardíaca. Isso vai ser o irmão Paulo ou a irmã Joana, que é médica, cirurgiã cardíaca. Mas a irmã Joana, que é médica, cirurgiã cardíaca, vai fazer uma cirurgia difícil, ela pode ligar para a irmã Maria, que é pipoqueira, e dizer assim: irmã Maria, eu vou entrar agora no centro cirúrgico. Ore por mim. Verdade. Porque eu preciso de discernimento, sabedoria, preciso de precisão, preciso de cuidado. Então, ora para que Deus me abençoe. E aí a irmã Maria, lá do outro lado, no telefone, fazendo pipoca no carrocinho de pipoca dela, ali na Praça do Rink, em Niterói, vai estar orando pela irmã Joana, no Antônio Pedro, fazendo uma cirurgia cardíaca. E aí, quando terminar a cirurgia cardíaca, a irmã Joana vai passar lá na Praça do Rink para comer a pipoca com a irmã Maria e agradecer, dar testemunho de que Deus a usou enquanto ela fazia a cirurgia. Então, a igreja é a única sociedade onde isso é possível. Então se a gente... Rapaz, esse teu comentário está levantando tanta pergunta que o povo está enlouquecido, igual pipoca na panela. E eu, já que você citou pipoqueira, eu acho que ser pipoqueiro é um dom supremo, cara. Pipoca é bom demais. Rapaz, no céu, acho que, para mim, pipoca no hebraico é maná. Eu acho que o que caiu do céu foi pipoca, tá entendendo? Nessa questão hermenêutica, eu discordo de você, que para mim o maná era rabanada. A gente vai ter um debate. Não, mas rabanada é só no mês de dezembro que caiu.
no resto dos outros meses caiu pipoca. Pode ser, essa é uma boa avaliação. Tem uma pergunta aqui do Roberto, como você... É possível a gente diferenciar o pastor chamado, o obreiro chamado, para o chamado pastor, para o chamado obreiro? Porque uma coisa que você colocou, você falou que o Espírito Santo age sobre todos e a irmã humilde ela é tão usada quanto o doutor em astrofísica que você colocou. Mas aí o pessoal começou a chover aqui comentário de que como se Deus valorizasse mais a humildade, mas não é isso que você está colocando, porque Deus também pode usar o astrofísico tanto quanto a irmã. Você não acha também que tem um pouco dessa polarização? Tem os que valorizam tanto o conhecimento que desprezam a humildade, e tem os que valorizam tanto a humildade que são avessos ao conhecimento? A gente ainda vive isso dentro das comunidades? Então, essa polarização é resultado da falta de humildade e conhecimento. Ela reflete os dois. Quer dizer, o contrário da má teologia não é a não teologia. O contrário da má teologia é a boa teologia. Então, não é a não teologia. Então, assim, a Bíblia diz que Deus deu à igreja pastores, mestres, evangelistas, não é isso? Deu esses dons. Então, os dons que Deus dá à igreja é para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós criamos... Então, agora, a função pastoral não é exclusiva do pastor. O chamado para a igreja é cada um cuidarmos um dos outros. Então, o cuidado pastoral, ele é uma atividade da igreja. A natureza da igreja é cuidar. Agora, o pastor, ele recebeu um chamado específico para, como pastor, preparar os irmãos para que os irmãos exerçam seu ministério. Isso aí é Efésios 4. Então, a função dos pastores é equipar os santos para que eles possam exercer o seu ministério. Então, a função é diferente, mas a importância não é diferente. Só a função que é diferente. Eu vi o Russell Shedd falando agora. A gente nem acredita em reencarnação, nada disso, mas eu vi o Russell Shedd falando agora. Bom, eu fui aluno dele, então eu aprendi com o mestre. O Shedd sempre falava isso, né? Que o ministério pastoral pertence à comunidade, né? Pertence à igreja. Isso. E as pessoas são chamadas por Deus para equipar os santos para o exercício, que é o que você está propondo nas casas, né? Exatamente. Isso. Então, parte do nosso problema de copiar o nosso modelo do nosso entorno é que a gente cria hierarquias que são presentes no nosso entorno, mas não deviam estar em hierarquia. Porque na igreja é assim, Cristo é o cabeça e o resto é corpo. Exatamente. Então, não importa se é braço direito ou braço esquerdo, se é dedo ou se é unha, é corpo. Então, só tem cabeça. O resto é corpo. Só que a mão não diz ao pé o que o pé deve fazer. É a cabeça que diz ao pé o que o pé vai fazer. Nem o pé diz à mão o que vai fazer. É a cabeça que diz à mão o que a mão vai fazer. Então, a gente precisa resgatar. Um bom livro sobre esse assunto tem o livro do Paul Stevens, que é Liberando os Leigos, que foi publicado pela Bioeditora há muito tempo, mas a editora Ultimato publicou Os Outros 6 Dias, que é uma teologia bíblica de liderança, que é fabuloso esse livro. Então, vale a pena avaliar isso aí. Pô, Zé, então, infelizmente, a conversa é deliciosa, mas o Instagram tem um tempo, né? Tá bom. Tá todo mundo aqui pedindo para você mostrar de novo. Mostra os livros de novo, fala aí que o pessoal quer comprar, quer ler, quer indicar. Tá bom. Então, começando com aquela repórter não cristã, que eu não sei se é cristã ou não, a Eliane Brum, e o livro é Brasil, um construtor de ruínas. Fala sobre os últimos 20 anos da história brasileira. Legal. O do Rabino, para curar o mundo fraturado, onde ele vai trabalhar a ética da responsabilidade, é esse aqui. Para curar um mundo fraturado, e o autor é Jonathan Sachs, editora Sefer. O autor católico que eu mencionei é o Henry Nouwen, nesse livro aqui, Crescer. Né? Os 3 movimentos da vida espiritual. O livro do Eugene Peterson, publicado pela Editora Cultura Cristã, é esse aqui. Uma longa obediência numa mesma direção. Legal. E o do Tim Keller é esse aqui, Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento, editora Vida Nova. Muito legal. Já que você falou que está praticando aí palavras pastorais curtas,
Então, dá uma palavra de motivação para a turma, de esperança nesse momento aí. Você vai ter bem curtinho mesmo, uns 2 minutinhos, antes do Instagram derrubar a gente. E já quero te convidar, Ziel, para a gente continuar essa conversa num outro momento, se você tiver um tempinho, Tá né? bom. Porque é uma conversa muito edificante. Eu acho que eu não acho não, eu tenho certeza que as comunidades de fé no Brasil precisam desse tipo, né, de reflexão, de construção de ideias, mesmo que seja por um período pequeno, mas que possam despertar as pessoas a um olhar mais comunitário, mais humano, a uma reflexão teológica mais aprofundada. Você colocou um monte de questões, cada ponto desses aqui vira uma live com certeza, muitos assuntos legais. Ah, que legal. Eu diria assim, pessoal, como Wesley disse, né, o melhor de tudo é que Deus está conosco, né? Essa coisa fabulosa. Agora, põe na cabeça o seguinte, Deus nunca nos chamou para situações ideais. Deus nos chama para situações reais. Então, é bom tomar em conta isso. Qual é a realidade que Deus nos coloca para viver nesse momento? Então, e a beleza disso é que Ele nos acompanha, Ele está conosco e vai nos dar condições de viver da forma como Ele quer que a gente viva nesse mundo como nós temos nesse momento. Então, confiança, Deus é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, como canta o Baruch, e bola para frente. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço para todos vocês. Obrigado, Ziel, pelo carinho. Você é um homem bastante ocupado por ter disponibilizado esse tempo. E quero convidar a turma para a live de amanhã, para o Azaf, como é que você falou? Azaf Hit Borba, não é isso? É isso aí. Vamos conversar com o Azaf Borba amanhã, 9 horas da noite. E para quem quiser ver de novo essa live, quiser compartilhar, youtube.com/oficina da palavra. Então é só você clicar lá, curtir o canal, compartilhar. Tem essa live aqui com o Ziel, tem com o Hidauro Campos, né? Tem com uma galera lá, tá bom? Um abraço.